Fala pessoal, Café Coberdã na área. Hoje nós vamos analisar uma passagem do Novo Testamento que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. É só para a gente fazer um breve esclarecimento para quem não conhece da Bíblia. O livro de Atos dos Apóstolos ele vai narrar os feitos milagrosos e as experiências que os apóstolos tiveram após a ressurreição e a ascensão de Jesus aos céus. Então, os apóstolos meio que estavam agindo ali por conta própria, entre aspas. Vamos ao capítulo 5 de Atos e ler uma passagem específica lá. A partir do primeiro versículo diz assim: Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Uma pausa. Passam-se 3 horas desde o momento em que o cara tinha morrido. Ninguém avisou a mulher que o marido dela tinha morrido e ele já tinha sido enterrado. Não existe um sepultamento tão recorde como esse. Mas vamos voltar para o texto. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito Santo? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou, e entrando os moços acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram estas coisas. Resumidamente, essa história vai contar que havia um casal que fez uma doação para os apóstolos, para a obra missionária. Eles venderam um terreno que tinham, falaram que venderam por um determinado valor, mas eles mentiram. Entregaram o valor para os apóstolos, não deixaram de fazer a doação, mas mentiram. Segundo a Bíblia, eles pecaram? Sim, eles pecaram, porque mentira é pecado. É um falso testemunho, o diabo é o pai da mentira e por aí vai. Só que o que me chama a atenção nessa passagem é que Pedro, como sendo o líder da igreja, ele lançou ali um juízo muito rapidamente sobre esse casal. Eles não tiveram a chance nem de se explicar, o texto é claro, né?
Pedro teve uma revelação ali que eles mentiram ao falar o valor pelo qual eles venderam aquela propriedade, e eles, por terem mentido ao Espírito Santo, como diz o texto, eles morreram. Tá. Um primeiro problema eu já disse ali, que foi a questão do sepultamento, né? Como é que você enterra alguém sem avisar a família, a esposa principalmente, que aquela pessoa morreu? Isso é estranho, não é? Eu nunca vi isso acontecer em lugar nenhum, principalmente numa sociedade como aquela que era muito ritualística e possuía rituais de sepultamento. Mas vamos ignorar isso e vamos pensar que foi isso mesmo que aconteceu. Mas vamos focar na atitude de Pedro. Ele lançou um juízo sobre esse casal, não agiu com perdão sobre eles, com correção, com instrução. Eles poderiam ter falado: olha, Ananias, o Espírito Santo nos revelou que você vendeu por tanto, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser, mas não minta, porque Deus não se agrada disso. Não, não teve. Não teve uma tratativa de correção. Teve uma tratativa de juízo, de maldição. Só que a gente tem que lembrar o histórico de Pedro, né? Pedro foi uma pessoa que andou com Jesus, ele negou Jesus, que, ao meu ver, é muito mais grave do que mentir. Mentir é errado? É. Como é jargão no meio cristão, não existe pecadinho nem pecadão. Mentir, roubar ou pensar que você está comendo a mulher do vizinho é o mesmo pecado, segundo a Bíblia, né? Mas, beleza, eles poderiam ter sido instruídos para mudar o comportamento ou ter uma atitude mais santificada diante de Deus? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Só que vamos comparar com uma outra passagem no Novo Testamento, que é em Mateus, no capítulo 18. Vamos lá rapidinho, é uma leitura curta. Mateus 18. Vamos procurar o texto aqui. O próprio Pedro questionando ao mestre deles, Jesus Cristo, que diz assim, Mateus 18, versículo 21. Então, Pedro, aproximando-se dele, no caso de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, o próprio Pedro, que ouviu da boca do próprio Jesus, o Filho de Deus encarnado na terra, segundo a crença cristã, ouviu de Jesus que tinha que perdoar 70 vezes 7. Isso não é uma multiplicação simples, isso significa um perdão infinito, um perdão abundante, um perdão que você não vai fazer restrições a esse perdão, um perdão infinito. E a gente tem algumas outras figurinhas na Bíblia que eu costumo dizer que são talvez os preferidos de Deus ou de Jesus, como o apóstolo Paulo, por exemplo, que ele matava cristãos.
Ele era um fariseu, ele era uma pessoa que guardava ali o rito judaico e era totalmente avesso à ideia de cristianismo, de Jesus e etc. E ele teve ali uma experiência com Deus ali no caminho de Damasco. Jesus aparece para ele e ele passa a ser dali para frente um pregador. Agora vamos comparar o pecado de Pedro, que negou Jesus 3 vezes publicamente, o pecado de Paulo, que matava cristãos. Ele matava. Ele não mentia, ele não segurou uma parte do dinheiro ali que era dele. Ele matava cristãos. Ele consentiu na morte de Estevão, que foi o primeiro diácono da igreja. Paulo ele buscava lá no Sinédrio cartas para poder ter passe livre ali para poder matar cristãos. Ananias e Safira fizeram uma coisa boa. Eles mentiram? Mentiram, não é errado mentir. Mas eles deram dinheiro para os apóstolos. Dinheiro que ia colocar comida na mesa de pessoas pobres. Dinheiro que ia ajudar na causa missionária. Eles foram fracos de não ter entregue tudo? Foram, mas eles entregaram alguma coisa. Você percebe que essa narrativa ela é construída? Você percebe que essa narrativa ela é montada com um propósito específico para dizer, olha, se você não entregar o dinheiro aos apóstolos, você vai morrer? Se você mentir ao Espírito Santo, você vai morrer? Gente, por mais santo que uma pessoa possa ser, ela não vai falar uma maldição sobre a outra e a outra vai cair morta ali. Gente, vamos analisar essa passagem confrontando ela com a própria Bíblia. Ela está de acordo com a pregação de Jesus em perdão infinito, perdão abundante, perdoar 70 vezes 7? O pecado de Ananias e Safira foi mais grave do que o pecado de Davi, por exemplo, que era um homem segundo o coração de Deus, mas cometeu um adultério e um assassinato? Você percebe que a Bíblia é um livro contraditório? Eu já falei demais aqui nesse vídeo, né? Eu vou ficando por aqui. Deixa nos comentários o que você acha. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha e me segue para mais. Valeu, meus amigos. Fui.